Meus irmãos, boa tarde, na graça do nosso Deus e soberano Jesus Cristo. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido a você a abrir a palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 13 e o versículo 14. Isaías, capítulo 9. Versículo 13 e versículo 14, que diz assim a palavra do nosso Deus: Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. Amados irmãos, imagine você tendo seus filhos, criando-os com maior carinho, trabalhando a vida toda para que eles tenham algum recurso, para que eles sejam protegidos. Imagine sua criança crescendo, nutrida pelos seus cuidados e pelo seu esforço. E daí essa criança, ao crescer, começa a imaginar que você não sabe de nada. Como muitos jovenzinhos dizem por aí, a minha mãe é quadrada, meu pai é quadrado. E eles começam agora não mais te ouvir nos teus conselhos. Você como mãe, você como pai, se sentiria como? Filho, olhe, não vá por esse caminho. E eles, mãe sabe de nada. Eu vou por onde eu quero. Eu que sei o que é melhor para mim. Imagine o seu sentimento, como você ficaria. E agora você observa que seu filho está entrando em apuros, sofrendo, passando por alguns apertos e dificuldades. E você sabe que é porque eles não voltam-se mais para os teus conselhos. Mas eles não percebem isso. Então eles continuam caminhando de acordo com aquilo que eles gostam e rejeitando os teus conselhos. Bem, era isso que o povo de Israel estava fazendo. O povo de Israel estava rejeitando os conselhos do Senhor para seguirem os próprios conselhos. E o que Deus fazia, por amor a eles, os disciplinava, castigava-os, punia-os. E quando eles eram punidos, eles não voltavam para o Senhor. Eles nem cogitavam que era o Senhor corrigindo-os. Você conhece alguém que se afastou do Senhor Jesus Cristo? Que era uma pessoa firme, ativa, falava de Jesus Cristo, orava, lia a Bíblia, estava na igreja. Você conhece alguém que se afastou? Como dizem por aí, que se desviou? Você conhece alguém que anda escolhendo os próprios caminhos, esquecendo-se de seguir os caminhos que o Senhor Jesus orienta? Por que eles escolhem se afastar? Já pararam para pensar? Se aqui é um lugar tão bom, tão agradável, se quando você sai daqui, você já sai ansiando que o domingo recomece, que chegue o próximo domingo para que a gente esteja reunidos em comunhão de irmãos na presença do nosso Deus, por que então pessoas se afastam? Não tem mais interesse pelo conselho do Senhor. Essas pessoas é porque elas passam a confiarem demais em si mesmas. E aqui nós veremos a loucura de não voltar para o Senhor. E nós vemos aqui no nosso texto que o Senhor estava dizendo que os feria, mas eles não voltavam para o Senhor. Eles nem buscavam o Senhor dos exércitos. Então o Senhor resolveu tomar providência. Ainda em Isaías capítulo 30, o versículo 1, você vê que esse era um povo que confiava em si mesmos. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem o meu consentimento.
sem a minha aprovação, para acrescentarem pecados sobre pecados. Percebem o quão grave é a situação de Israel aqui? Eles começaram a prosperar. Daí a pouco eles começaram a se achar suficientes. Deus, para quê? E naturalmente eles começaram a viver as suas vidinhas de acordo com suas próprias escolhas. Aí Deus pesa a mão. Quando Deus pesa a mão, eles nem percebem que é o Senhor. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, olha, fulano só se lembra de Deus quando está de bem, quando está na prosperidade, cheio de saúde, aí ele louva a Deus, agradece, mas é só vir um problema que começa a murmurar, xingar, lastimar. Já tem outro grupo que falam, que dizem, ó, fulano só busca a Deus quando está na pior. Socorro, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas observe que o ser humano é assim. Se tem demais, não buscam ao Senhor porque se acham suficientes. E se não tem, acabam murmurando e lastimando, não param para pensar que será que isso não é Deus me chamando para a sua presença? E qual tipo de pessoa você é? Seria aquela que só busca a Deus quando está bem? Ou aquela que só busca a Deus quando está na tribulação? Porque Israel aqui, nesse contexto, não estava buscando ao Senhor nem quando estavam bem, nem quando estavam mal. Em nenhuma circunstância eles queriam mais o Senhor. Israel tinha muita prosperidade. Seus planos eram baseados nos seus sentimentos. Se eles estivessem felizes, eles queriam desfrutar ao máximo, e o Senhor nada. Se eles estivessem tristes por algum problema, eles usavam a sua raiva para eliminar a causa da tristeza. E nem cogitavam se por acaso, se porventura, não era o próprio Deus pesando a mão para que eles voltassem. Isso é uma prática herdada pelos pais. Infelizmente, o povo de Israel tinha esse costume. Você lembra lá da época que eles estavam no deserto, quando saíram do Egito? Foi só passarem por uma dificuldade que tiraram todas as suas riquezas que o Senhor tinha lhes dado, mandaram Arão derreter e fazer um bezerro de ouro. Depois eles se sentaram para comer. E a Bíblia diz que se levantaram para se divertir. Era só isso que eles queriam. E hoje nós veremos que planos horríveis são esses. Planos que matam os homens. É quando você faz um plano sem refletir, sem pensar em Deus. Em tudo isso que você está fazendo, Deus está onde? Deus faz parte dos seus planos em quais áreas de sua vida? Porque se você observar a parte A do versículo 13 do nosso texto de Isaías 9, Isaías capítulo 9, a parte A do versículo 13 diz: todavia, este povo não se voltou para quem o fere. Ou seja, o Senhor Deus estava punindo eles, e eles nem estavam discernindo que era Deus se levantando contra eles. Eles sentiam a mão de Deus, mas não discerniam que de fato era Deus. Agora a gente lembra do povo de Corinto, que estavam fazendo do culto a Deus um culto de baderna e de bagunça. A bagunça deles alcançaram até a Santa Ceia, até a mesa do Senhor. Eles faziam dela uma coisa repulsiva, algo que fosse desprezível. E o que o Senhor fez? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 11, o versículo 9, ele diz: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, que já morreram. As pessoas não param para pensar: o que está acontecendo com minha vida? Quem está conduzindo a minha vida?
É o Senhor meu Deus, eu tenho consciência disso, de que Ele faz parte de todos os meus planos. Quando eu sinto alguma angústia, alguma aflição, eu paro para refletir, será que Deus está querendo algo de mim? O quão Deus faz parte da tua vida, porque o fato de você ignorar Deus nos teus planos faz com que Ele pese a mão sobre você. E quando Ele pesa a mão sobre você é porque Ele te ama. Ele quer você junto dEle. Ele não quer você falando como Tiago falou em sua epístola, capítulo 4 e o versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Ora, isso é arrogância, isto é pretensão. O Senhor não se agrada de pessoas que fazem planos, que não o incluem e que não o consideram. É importante que você perceba que Deus, Ele cobra do seu povo. O maligno está no coração de quem faz planos longe do Senhor. E o Senhor Deus é zeloso, é ciumento. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes de você. Se você faz planos longe do Senhor, não pense que esses planos não têm o apoio de alguém. Tem sim o apoio do diabo. O maligno está em todos os teus planos que não estão com o Senhor. Tiago ainda fala na sua epístola dizendo o seguinte: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Quando você faz planos que procedem de você e não do Senhor, sem consultar ao Senhor e sem ter apoio em Deus, sem buscá-lo, você está sendo jactancioso, malignamente jactancioso. Por isso que ele ainda diz, Tiago, atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Então virão desventuras sobre aqueles que se gabam de sua prosperidade, que se gabam da sua prepotência, que eles não suportarão. Aí ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se você é desses que anda fazendo planos aí, só porque você se sente bem, só porque você tem muita perspectiva de vida, só porque você está em um emprego muito bom, não importa o que você tenha, se você anda fazendo planos longe do Senhor, você está sendo chamado hoje para se afligir, para lamentar, para chorar, para converter toda esta alegria em pranto, em tristeza. Pois bem, a segunda coisa que nós precisamos observar, além de observarmos que você precisa estar atento para ver o que Deus está fazendo na tua vida, você precisa também saber se você está se apoiando em si mesmos. É Deus que está me castigando, é Ele que está me corrigindo. Por que Deus está fazendo com que as coisas deem errado para mim? Será que Ele quer que eu me volte para Ele? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é os planos que estragam os homens, que são os planos da sua autoconfiança. Que diz a parte B do versículo 13: nem busca ao Senhor dos exércitos. Então, eles nem percebem que é Deus ferindo eles e nem buscam ao Senhor. É como se eles dissessem: eu aguento esse sofrimento e não estou ainda interessado no Senhor. E isso é gravíssimo, meus irmãos. Os olhos humanos,
Aos olhos humanos, você achar que pode alguma coisa é até justificável. Porque você olha para alguém que não conhece algo que você conhece, ou que não sabe fazer o que você é capaz, e você diz, eu sou melhor, eu posso mais, olha para aí, eu tirei uma nota melhor do que o meu colega, e você começa a se gabar, se você medir na ótica humana. Só que a ótica humana é uma ilusão. Medir os seus planos, suas ações, pela régua do próximo, isso daí é uma ilusão. Você precisa medir pelo que você tem de fato, inerente de capacidade. O que é teu de fato de capacidade? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: não ultrapassem o que está escrito. Não saiam das Escrituras. Para quê? Para que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Não saiam das Escrituras. E o que ocorre quando você não sai das Escrituras? Quando você pega toda essa sua capacidade e vem para as Escrituras e se volta para o Senhor, o que acontece? Você descobre coisas incríveis. Você começa a perceber que você tem culpas que você nem sabia. Porque o apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele ainda diz isso. Porque nada me arguia a consciência. Olha só, Paulo olhava e dizia, deixa eu olhar aqui o que eu preciso me corrigir. Ele diz, não, eu estou, graças a Deus, irrepreensível. A minha consciência não me condena. Contudo, veja o que ele continua. Nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, ele diz, por mais perfeito que eu me encontre, eu ainda sou culpado. Se eu me voltar ao Senhor, eu enxergarei isso. Por isso que os Salmos, capítulo 19, versículo 12, diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Os teus pecados, você conhece muito bem, não é? Confessou-os aqui. Mas você sabia que teve pecados que você não confessou? São aqueles pecados ocultos que nem você sabe que está cometendo. Por isso que o salmista pede ao Senhor discernimento para encontrar as próprias faltas. Para que você encontre faltas ocultas só se voltando para o Senhor. É este o plano divino do Senhor. Que você encontre tudo aquilo que de fato você é. E aqui nós entramos para um momento também onde o Senhor diz que vai pôr em prática o seu plano. Porque até então o plano de Israel era ser resistente, suportar. Não, nós somos resistentes, a coisa está ruim, não tem nada não. A gente supera. Derrubaram aqui esse tronco de madeira, vamos erguer um mais poderoso. Nós temos capacidade. E eles não percebiam que estavam lutando contra o Senhor. Depois eles não queriam mais nem se voltar ao Senhor, não tinham interesse nenhum no Senhor. Agora, Deus vai mostrar e pôr em prática o seu próprio plano. Ele diz o seguinte no versículo 14 de Isaías capítulo 9. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele destrói o orgulhoso. E esse é o melhor plano. Se nesta igreja tivesse alguém arrogante e orgulhoso, poderia contaminar todos os outros. E se essa igreja mesma fosse orgulhosa, poderia sair causando muitos danos à sociedade. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele diz, olha, vocês estão caminhando com os planos de vocês, não é? Eu vou interferir. Eu vou entrar com o meu próprio plano contra o plano de vocês. Meus irmãos, Deus, Ele vai julgar todo soberbo.
ele vai arrancar, cortar a cabeça, ou seja, aqueles que são maiores, mas que não se voltam para ele. E Deus vai cortar também a cauda, aqueles que são menores, que também não se voltam para o Senhor. Ele vai cortar aquela plantinha pequena, e ele vai cortar também aquela planta grandiosa. Por quê? Porque o plano do Senhor é que há de prevalecer. Não fique bravo com o julgamento dos outros contra você. Porque fulano falou mal de mim, porque... Não fique bravo. Você é muito pior do que ele está falando. Você nem imagina o quanto perverso é o seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: portanto, nada julguei antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, quem vai julgar é o Senhor. E é no julgamento dele que você tem que confiar. Trabalhe, faça seus planos, sonhe sob o fundamento da palavra de Deus, dos planos de Deus. Queira que ele intervenha. Não tem aquela oração que fazemos do Pai Nosso, quando dizemos assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você orar assim, prepare-se para ele destruir os teus planos. E alegre-se com isso. Porque quando ele intervém, ele mostra para você o que é melhor. Acreditar que é melhor do que o outro. Por quê? Acreditar que está tendo melhores planos que o outro, fazendo as melhores escolhas. Isso é se fundamentar nas mentiras do diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios ainda, ele faz algumas perguntas. Quem é que te faz sobressair? Você é melhor do que alguém? Por qual motivo? Muitos dizem: não, porque eu estudei demais, não, porque eu trabalhei demais, não, porque eu me esforcei demais. Só que é um erro. E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? Como se não tivesses recebido. O que o Senhor está dizendo aqui é: querido, querida, tudo que você possui, tudo que você é, só está assim porque você recebeu. Foi dádiva, foi bênção, foi graça. Então por que você se acha a cabeça? Você não é nada, tudo você recebeu. Me diga, de tudo que você pode imaginar que você faz, me diga quantas coisas você é capaz. Tua capacidade alcança o quê? Desde intelectualmente a fisicamente. Qual é a tua capacidade? Sabe qual é? Nenhuma. Você não tem capacidade de nada. Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. A gente não tem capacidade de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Veja o que é colocar Deus nos teus planos. Veja o que é se submeter ao plano de Deus. É você saber que tudo que você tem, que possui, tudo, exatamente tudo, provém do Senhor. Antes de estar aqui, você era trevas. Antes de estar aqui, você era morto. Você era um cadáver ambulante. Você não tinha vida, estavas mortos em vossos delitos e pecados. O plano do Senhor interviu com isso e matou o teu orgulho, que fazia com que você fosse um cadáver. E você se humilha diante do Senhor e a partir daí você tem vida, porque Ele te deu vida.
de tudo que você já fez até hoje, juntando com tudo que você ainda pode fazer pelo Senhor, digamos que você deu o seu máximo pelo Senhor, no fim de tudo, sabe o que você precisa dizer? Eu sou um servo inútil, porque eu fiz apenas o que eu devia fazer. Eu não consegui agradar o meu Senhor em nada mais do que Ele me pediu. Se você fizer tudo, você tem que olhar e dizer, eu sou um servo inútil, porque eu não fiz nada mais do que o Senhor me pediu. É assim que deve pensar, e é assim que deve viver aquele que confia nos planos do Senhor. E bem-aventurado é aquele que vê o Senhor intervindo nos seus próprios planos. Quando você se sente o máximo a ponto de não buscar ao Senhor, de quando você é afligido e em vez de olhar para a mão do Senhor, você olha para o problema e se concentra no problema. Quando o Senhor mata esse orgulho no seu coração, bem-aventurado você é, porque é loucura não voltar para o Senhor. Todavia, este povo não voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. Portanto, irmãos, eu encerro convocando a vocês a fazerem o que Deus manda no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Para não se estribar nos próprios caminhos, não se apoiar no próprio entendimento, você precisa entender quem de fato você é neste mundo. Nada. E quem de fato Deus é na tua vida. Tudo. Tiago ainda diz, referente aos planos que os homens fazem, de que, eu farei isso, farei aquilo, porque se acham capazes. Ele diz no versículo 14 do capítulo 4, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas neblina, que aparece e por instante logo se dissipa. Feliz é aquele filho que ouve o conselho da mãe, que ouve o conselho do pai, e que não confia no seu próprio entendimento. Felizes são os pais e os filhos que confiam no conselho do Senhor e não na sua própria capacidade. Por isso, amados irmãos, como diz Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 40, esquadrinhemos os nossos caminhos. Vamos rebuscar os nossos caminhos, repensar os nossos caminhos. Provemo-los, vamos provar os nossos caminhos, para ver se são de acordo com os planos do Senhor. E voltemos para o Senhor, porque povo louco é aquele que não se volta para o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e que a gente se fortaleça, não em nossos planos, mas naquele plano que procede do Senhor. Amados, vamos responder à liturgia, abrindo o livro de Oséias, capítulo 6, do versículo 8 ao 9, e eu convido o presbítero Lourivaldo a dar continuidade. Como resposta da congregação, meus irmãos, Oséias, capítulo 6, versos do 8 ao 9. Iremos fazer essa leitura de forma alternada, meu irmão. Como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te faria, como a Ademar, como fazer-te um Zebuim. Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir Efraim,
porque eu sou Deus e não homem, o santo do meio de ti. Não voltarei em ira. Uma oração ao Senhor para que o Senhor nos ajude a permanecer na sua santa presença. O nosso irmão Adalberto Júnior. Senhor Deus e Pai, grandioso e soberano, eu te louvo, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, e estamos aqui, Pai, com os nossos ouvidos abertos e os nossos corações aquecidos pela tua palavra, dizendo ao Senhor que entendemos o que o Senhor pediu de nós e que nos voltemos para ti e que observemos o que anda acontecendo em nossas vidas, para que vejamos até onde o Senhor quer que a gente se corrija. Não deixa, Pai, que confiemos nos nossos próprios planos, mas que a gente confie na tua poderosa mão. A tua graça esteja sobre nós. Nos ajuda, Pai, assim te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos encerrar cantando o hino ao Senhor, o hino de número 114, Peregrinando, hino de número 114.